está a gravar? Já está a gravar. Podes falar. Olá, boa tarde. Tudo bem, Alexandre? Tudo ok. Hoje temos aqui uma surpresa. Vamos apresentar as coisas num formato mais dinâmico e em conversa, em vez de ser vídeos individuais. Espero que gostem. Podes avançar, Ana. Podes avançar. Então, olha, vou começar aqui com uma perguntinha, está bem? Força. Muito bem. O nosso tema da semana são sistemas. Sistemas. Tá? Exatamente. E, para já, o que são sistemas? Já agora é bom falarmos, estamos a chamar de sistemas operativos. Podíamos falar de sistemas solares. Sim, tem tudo a ver com a informática também, sistemas operativos. Olha, eu meio a brincar costumo dizer que o sistema operativo é como um fogão. Ou seja, nós com um fogão podemos fazer muitos tipos de comida, mas sem o fogão não podemos fazer nada. E, portanto, o sistema operativo é um pouco isso, ou seja, grande parte de nós faz a comida que gosta e que come, e, portanto, os computadores e os telemóveis dão para fazer muita coisa, mas sem o sistema operativo, que é a base da forma como nós comunicamos com uma máquina. Na prática, o sistema operativo permite coisas frias. Nós, seres humanos, podemos falar com objetos, não é? E, portanto, por isso eu comparo um bocadinho com o forno, não é? Com o fogão, que permite isso, ou seja, nós ligamos e a partir dali vamos pondo uma panela ou uma frigideira, portanto, que são basicamente as ferramentas ou as aplicações ou os programas, dependendo se estamos a falar de computador ou telemóvel, e depois lá dentro pomos os ingredientes, né, que é o que cada aplicação, que cada o programa tem, e depois cada um usufrui desta tecnologia que nos permite estar longe e perto, que nos permite saber as horas, permite saber onde é que estamos, para onde é que vamos, não é? Toda esta grande dinâmica. E, portanto, efetivamente, já surgiram vários sistemas, né? Hoje vamos falar sobre três, né? Vamos falar sobre o Android relacionado com o telemóvel, o Windows mais associado ao computador, mas que já evoluiu também para o telemóvel, e depois também temos o Mac, né? do Macintosh e o iPhone, do mesmo grupo. Portanto, ia-te lançar agora, falas um bocadinho sobre o Android, não é? Sobre o telemóvel, que agora grande parte das pessoas utiliza mais o telemóvel Sim. do que o computador, não é? É verdade. Bem, o Android. O Android, no fundo, o que é? É um sistema operativo, não é? Normalmente utilizado na maior parte dos telemóveis. É um sistema aberto, não é? Não é da Apple. A Apple tem mais a ver com o iPhone. Posso falar do Android? Olha. Falaste aí uma questão muito interessante, que é, talvez convém explicar um bocadinho a diferença entre os softwares abertos, aquilo que tu falaste, não é? Exato, os abertos. E os fechados, que isso é uma das grandes diferenças entre Android, o Windows e o... Pois, o sistema operativo Android, ele também pode dar em qualquer hardware, não é? A Apple não, ele tem que ter um sistema específico, não é? Para poder utilizar o sistema operativo da Apple, não é? É um bocadinho como o Windows também dá para fazer isso. Mas o Windows só trabalha com software, então precisa ter parcerias com outras empresas para poder utilizar o hardware também. Estás a falar de uma coisa... hardware e software, não sei se alguém sabe, já falámos isso aqui no grupo. Já, mas era bom talvez relembrar a diferença entre uma coisa e outra para as pessoas perceberem melhor o que é isto então do sistema operativo, não é? Exato. O hardware normalmente é a parte física, é o que eu posso pegar, posso tocar, está a ver? O software não, é a parte lógica, é o que eu não vejo, mas
através de software eu posso fazer coisas no telemóvel. Por exemplo, as aplicações que eu baixo para o meu telemóvel, baixar é instalar, é um software, não é? Um processador de texto é um software. Tudo que eu tenho no telemóvel, no fundo, é um software. É uma coisa que é programada para poder utilizar naquele sistema. É a panela. Exatamente, é isso mesmo. A panela. Exatamente, eu ia falar um bocadinho sobre isso, ou seja, a diferença é um pouco isso. O hardware é a panela ou é mesmo os bicos do próprio fogão, e depois o software é os alimentos, é o que a gente vai pondo é a ali batata, dentro, é um ovo, os ingredientes. é os ingredientes, exatamente. Portanto, acho que é uma boa dica das pessoas perceberem a diferença entre hardware e o software. Vemos um pouco aí essa diferença. Em relação ao Android ainda, quais são assim porque é que ele hoje é muito utilizado? Talvez seja bom também explicar um pouco isso. Primeiro porque por ser mais aberto, não é? E tem custos mais baixos, não é? A Apple não, normalmente os telemóveis da Apple são mais caros, têm uma tecnologia se calhar diferente, há pessoas que e fidelizam ali muito os clientes, não é? O Android não, mas está mais aberto à maioria da população e normalmente são mais baratos, não é? É curioso também falarmos um pouco sobre esta evolução. Para a maioria das pessoas só está interessado em comer uma bela sopa, não se ela foi feita a gás ou se foi feita a eletricidade. Neste caso é bom explicar um pouco que a evolução do trabalho online também tem a ver com o Android, não é? Ou seja, o Windows é muito mais antigo, mas é muito antes da internet, não é? Digamos assim. O Android já é um sistema operativo que surge já no tempo da internet, o que faz com que o Android tenha esta questão mais cooperativa do conceito do open source, né? do conceito de um software mais cooperativo. E que convém explicar às pessoas que o Android é feito em vários sítios do mundo, não é? No início era feito mais ao nível universitário, mais a nível entre cooperação de vários programadores a nível internacional, mas depois a Google, não é, deu um grande impulso ao Android, mas o código, ninguém paga nada pelo código, não é? Enquanto que no Windows e na Apple, portanto não, aí são sistemas proprietários, não é? Enquanto o Android é um sistema mais cooperativo, de as pessoas cooperarem umas com as outras e várias fundações cooperarem umas com as outras, né? Atualmente temos aquela grande questão que é a guerra entre os Estados Unidos e a China em relação ao próprio Android. Os chineses já estão a desenvolver o seu Android próprio. Exato. Os Estados Unidos utilizam muito mais o Macintosh, não é? E portanto, realmente também duas maneiras de surgirem sistemas operativos, né, que estão em concorrência uns com os outros. Agora, falaste aí sobre o Macintosh, que é outro sistema operativo, assim como os iPhones. Falar um pouco melhor sobre essa terceira opção que as pessoas têm nos sistemas. Macintosh, é um bocadinho difícil falar sobre isso, eu não estou muito familiarizada, eu uso muito Windows, Android, mas o Macintosh ainda não está muito para o meu bolso. Essa é uma questão pertinente, porque normalmente o Macintosh e também... Mas é um bom sistema operativo, principalmente em termos de qualidade de vídeo e essas coisas todas, então
Quando a gente quer trabalhar com vídeos, esse tipo de coisas, um Macintosh é outra coisa. Exatamente. Portanto, Isso é muito caro. É focado, acima de tudo, mais para uma componente profissional e não para o uso, digamos assim, mais doméstico, mais cotidiano para todas as pessoas, digamos assim. E, portanto, ele realmente desmarca-se pela qualidade e pela precisão entre uma opção e outra. E, portanto, efetivamente temos aí essa acima de tudo, é um sistema fechado, como estavas a dizer, né? Ou seja, quem entra no mundo da Apple só pode adquirir produtos da Apple, né? Ou seja, tanto o iPhone como o Macintosh. Portanto, não é possível outras empresas fazerem programas ou desenvolver softwares ou mesmo hardware para a Apple. Enquanto que o Windows não, o Windows já permite, portanto, tudo o que é software tem as regras da Windows, mas no hardware já é bastante democrático, já há muitas empresas que utilizam o Windows. O Android acaba por ser ainda o mais democrático de todos, que qualquer um pode fazer um software e qualquer um pode fazer um hardware. Por isso é que ele se expandiu muito, e por isso é que hoje nós temos muitos telemóveis, mais do que os computadores, porque o Android permitiu baixar bastante os custos, né? Os computadores já têm o mesmo preço do que os Windows atualmente, mas reduziu bastante o custo, o que permitiu ter acesso a esta tecnologia a muitas pessoas. Nos computadores, a diferença entre Windows e Android, o Windows leva ainda uma grande vantagem, não é? Porque o Windows é um sistema que surgiu com os computadores. O Android é um sistema que surgiu com os telemóveis, com a evolução já dos telemóveis. O que acontece é que, assim como a Windows entrou no mundo dos telemóveis, também os Androids estão a entrar no mundo dos computadores. E, portanto, hoje já temos computadores totalmente Androids também. E já temos também os telemóveis totalmente Windows. Pois a Lenovo é Android, não é? O Lenovo. O Lenovo, portanto, eles dominam acima de tudo os tablets, e a tecnologia que está é Android, mas foi adquirido pela Windows. Antes, pelo menos se a minha memória não me falha, antes da Windows desenvolver o Windows Mobile, né? Porque houve aí uns anos que a Microsoft não se convenceu que os telemóveis iam superar os computadores. Quando eles se perceberam efetivamente que os telemóveis iam dominar, já levaram alguns anos de atraso em relação ao Android. E, portanto, eles fizeram essa evolução efetivamente para o sistema atualmente, o Windows 10 e o 11 também, já são sistemas que funcionam, já é igual. Tanto em telemóvel como em computador, já é exatamente o mesmo. O que o Android já fez há alguns anos atrás. Portanto, um computador Android é exatamente igual a um telemóvel Android. Portanto, temos os botõezinhos, exatamente como se fosse um telemóvel, só que em tamanho maior. E, portanto, que tem a facilidade dos monitores grandes. Entre Android e iPhone, Windows. Nos telemóveis, qual é a tua percepção? Entre Android e iPhone? E o iPhone, sim. Eu estou muito acostumada com Android. Eu não troco o meu Android por um iPhone. Mas há quem já está mais acostumada com o iPhone e não troca o seu iPhone pelo Android. Exatamente. Eu acho que para mim o Android é mais simples do que o iPhone. Mas isso também vai de cada pessoa. Hoje em dia também já tem programas para tudo, para iPhone, para Android, vai muito de cada pessoa, não é?